além de diretor da Valmet, eu sou diretor regional sul da FinChan, né, da Câmara Finlandesa de Comércio, e tenho o prazer também de integrar o grupo de advisors aí do Núcleo de Futuros e Tendências da BTCP, da DVB Paraná. A Valmet, só para contextualizar um pouquinho, não sei se vocês lembram do videozinho que apareceu no início, nós temos aqui o título de Líder Mundial de Desenvolvimento e Fornecimento de Tecnologias, Automação e Serviços para o Setor de Celulose e Papel. Basicamente, a gente monta a fábrica e cuida da fábrica e automatiza as fábricas para papel e celulose. Mas aí vem aquela pergunta, né? Como é que eu volto aqui? O principal recurso na produção da celulose e do papel não é árvore. Gostaria que levantasse a mão ali. Quem já ouviu falar disso, que o consumo do papel ele é um inimigo da natureza? Aí? Quem lembra de ter ouvido alguma coisa a respeito disso e falado? No café hoje de manhã já fui perguntado, nossa, mas vocês trabalham com papel e estão numa conferência de ESG? Não é para ser malhado, é para contar que a história não é bem essa. Hoje, o setor de papel e celulose só trabalha com 100% de árvores plantadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, além de não desmatar áreas de preservação, quanto mais papel nós consumirmos, mais nós estamos reflorestando o planeta. Então, se eu me lembro bem do Marcelo, ele falou que para solucionar o problema a gente precisava de 12 milhões. Hoje nós temos no Brasil 10 milhões de hectares de área plantada. São mais de 130 mil campos de futebol, dá umas 123 cidades de Curitiba, e mais de 5 vezes o estado do Paraná só de área plantada, sem contar reservas legais que estão ligadas a essa produção. Isso quer dizer que, por dia, nós plantamos 1 milhão de árvores no Brasil, por causa desse segmento. Então, por natureza, a gente já está ligado ao reflorestamento, a reconstituir toda essa parte desmatada que nós sofremos tanto. Além disso, e é importante ressaltar que é um dos setores que mais investe em pesquisa e desenvolvimento que nós temos, e isso é importante vocês guardarem, porque eu vou falar um pouquinho mais lá para frente. Tá? Aí vem aquela segunda pergunta, né, dos mitos. Eu gostei do approach do Marcel. Mas se o papel não está acabando com a digitalização, né? Mais ou menos. A gente trabalha hoje com a classificação de 3 tipos de papéis. Né? A gente tem o papel que a gente chama papel branco de ler e escrever, que é esse papel que a gente realmente está substituindo na digitalização. A gente não lê mais livros, a gente não lê mais jornal impresso. Então, vocês podem ver que esse segundo azulzinho ele está caindo aí 24%. Porém, muito maior do que esse segmento é o segmento de embalagem, que vem aí crescendo 10% e já era muito maior do que esse segmento. Então, hoje, se a gente for parar para verificar, por exemplo, no supermercado, nada mais vem em plástico, muito poucas coisas. É uma caixa de papelão duro, e dentro você tem subcaixas de papelão um pouco menos duro, e aí uma caixa de papel e a embalagem de papel. Canudos, copos, tudo está sendo substituído, e aí vem aumentando muito o consumo e provocando essa transformação positiva, regenerativa, como a gente tem falado. E o terceiro tipo são os papéis tissue, né, que é o papel higiênico, é o papel absorvente, é o material que vai ser utilizado na fralda, e esse está muito ligado à digitalização e ao desenvolvimento das cidades. Então, quanto menos rural e mais urbanizado é o ambiente, mais esse papel é utilizado. Então, hoje, as macro tendências que a gente estuda, todas levam a crer que o setor do papel está, na soma desses 3, crescendo e muito. Porém, aí vem o porém, não é só para o papel que a celulose vai ser destinada no nosso futuro muito próximo. Tá? Então, aqui eu estou falando do setor, de algumas inovações que estão sendo desenvolvidas, que consideram a utilização da madeira como matéria-prima. Então, a gente está falando de cosmético, a gente está falando de biocombustível, a gente está falando de impressão 3D,
de lignina, de várias coisas que estão sendo desenvolvidas, até de fibras têxteis, né? Então, todos esses tecidos que a gente vê que hoje não são 100% algodão, eles têm um componente de fóssil, vai ser substituído por fibra à base de celulose. Então, é um mercado extremamente promissor para o nosso futuro aí, para ajudar nessa caminhada. Então, com esse contexto, eu queria falar um pouquinho do papel da Valmet, como que isso acontece lá dentro. Então, como foi bem apresentado, a Valmet tem 220 anos de história lá da Finlândia. E no seu DNA, e essa herança já de preservação desde o início. Então, a missão hoje da empresa é converter recursos renováveis em resultados sustentáveis. Então, tudo que é feito dentro da empresa já é norteando para esse tipo de resultado. A gente está falando aqui de 2% de receita anual investida em planejamento, 25%, isso é um objetivo que todas as unidades de negócio têm, que 25% dos negócios sejam dos produtos novos que têm maior índice de ajuda em todos os resultados aqui de descarbonização, de reutilização de água e todas as outras coisas que nos interessam aqui nesse fórum. 1.300 invenções protegidas, 24 fábricas piloto para tentar desenvolver produtos melhores e 500 pessoas trabalhando para isso. Dentro dos assuntos e os objetivos dessas equipes, a gente está falando de carbono neutro, economia circular, eficiência e digitalização, gastar menos recursos naturais e a substituição de tudo que é fóssil por renovável. E, além disso tudo, um programa de clima muito robusto e atrelado a resultados práticos e palpáveis, né? Então, a gente está falando da estandarização de métricas, e aí a Valmet vem buscando bastante tentar entender quais são os padrões do mercado para poder se colocar à frente. Dentro desse olhar do ESG lá na Valmet, nós classificamos 3 grandes grupos, né? A nossa própria operação, o que é o natural de toda empresa pensar, né? Como que eu vou impactar menos. Porém, depois do estudo, a gente descobriu que 1% do impacto que a Valmet pode fazer positivamente está na sua própria operação. 4% está na sua cadeia de suprimentos, não só logística, mas também de outras partes subcontratadas, e 95% do impacto está na tecnologia que a Valmet está distribuindo para os seus clientes. Então, a gente resolveu desenvolver metas e métricas para conseguir, para 2030, né, uma meta ambiciosa aí, redução de 20% na cadeia de suprimentos, de emissões de CO2, 80% nas próprias operações, óbvio que você tem um pouco mais de influência naquilo que é seu, mais, né, um ganho de mais de 20% dos seus produtos novos e a capacidade de fornecer aos seus clientes uma produção 100% carbono neutro. Então, hoje, você consegue contratar e construir uma fábrica utilizando 100% de energia limpa. E como que a gente atinge isso? Hoje a Valmet montou um programa 360 graus, então a gente não está falando só do E, né? A gente tem programa também da parte social e a parte de governança. Ações, né, na parte ambiental, trabalhando com eficiência, um programa de clima e um programa de redução de carbono. Temos, da parte social, um trabalho fortíssimo de engajamento do tema com os funcionários. Na saúde e segurança e cidadania corporativa, todos com métricas e objetivos bem claros. E temos também, na parte de governança, políticas comerciais éticas e transparentes, premiações aqui, desde o índice Dow Jones, que estamos listados há 8 anos, entre outros, para provar que realmente tudo aquilo que a gente está comunicando, a gente está entregando também, né? Evitar essa confusão e entrar no balaio do greenwashing. É um programa muito robusto, ele requer uma coordenação muito grande, não para a execução de atividades. Hoje o nosso desafio está mais em tentar agrupar tudo e comunicar de uma forma mais clara do que de fazer, até pelo DNA da empresa e o segmento, como eu comentei com vocês, para que a gente possa realmente mostrar
para a sociedade o quanto a gente tem contribuído nessa jornada do ESG. Para terminar, uma provocaçãozinha, então a gente falou um pouco que a indústria está fazendo a sua parte, setor de papel e celulose também, e a Valmet, e vocês. Então, quero terminar aqui, creio que com menos de 10 minutos, né, fazendo essa provocação para que todo mundo, pelo menos, saia daqui um pouco mais inspirado e que amanhã a gente tenha uma pauta mais rica para conversar. Obrigado.